Olha, eu seguiria um pouco o que a Mili acabou de colocar, né? A gente tem uma série de fatores que vão se cruzando e vão se adensando ao longo do tempo e que às vezes a gente não percebe os malefícios potenciais que essa combinação, né, esse caldo, como falou o Josias, ele é capaz de produzir. E depois que temos os eventos, é muito difícil você refazer a cadeia de elementos que concorreram para isso. Né? Então, certamente isso tem uma relação com o discurso de ódio que foi acalentado, que foi produzido aí no Brasil de forma acelerada nos últimos 4, 5 anos. Né? E aí a gente tem dados que confirmam isso. Né? Entre 2013 e 2023, a gente teve 20 casos, né, de ataques com mortes às escolas no Brasil. Né? Somente no ano de 2002, nós tivemos 7 casos. Ou seja, quase a metade dos casos que a gente está enfrentando agora aconteceram no último ano da gestão de Bolsonaro. Ou seja, é uma multiplicação por 2. Daí a gente pergunta, será que isso tem alguma relação com o discurso sobre as armas? Com o discurso de como a gente trata os outros que não pensam como a gente? Com o discurso que afirma, por exemplo, na chamada da nossa matéria aqui, você mencionou que o ouvidor está declarando que aquele que devia proteger as pessoas por função de Estado passou a perseguir professores. E aí eu faço esse comentário assim, né? Por que escolas? Existem outros lugares onde as pessoas se aglomeram. Por que escolas onde a gente tem crianças absolutamente inocentes? Né? Isso só pode estar referido ao que a escola e as crianças representam. Ou seja, simbolicamente o que elas dizem para nós. E o que elas dizem? Bom, elas são parte do nosso passado, de todos nós, parte da nossa memória, parte daquilo que a gente gostaria de ter sido, eles são nosso futuro. E o ataque à criança desse jeito, e eu acho que a gente tem casos aqui que são heterogêneos, eles não são exatamente iguais. Esse se caracteriza muito pela aleatoriedade. Você diz assim, olha, isso só pode ser um efeito de discurso. E isso é muito ruim, isso está, vamos dizer assim, capilarmente atravessando todos nós. Né? Você incita o pior de cada um. Você deixa a pessoa em estado, vamos dizer assim, de guerra contra o seu próprio imaginário. Você incita e fervilha a ideia de que a violência se trata pela violência. Você cria inimigos. Daí uma hora acontece um evento. Você diz, bom, mas não fui eu, foi esse discurso, foi esse conjunto de coisas. Isso, eu estou participando lá do grupo de trabalho composto pelo Silvio Almeida, para estudar e tomar medidas, formar uma política pública de enfrentamento do discurso de ódio. Bom, como é que a gente faz isso? Como a gente lida com algo que, por natureza, tem uma espécie de anonimato envolvido? O sujeito usa um perfil falso, o sujeito fala, como Josias e Mili apontaram antes, ele fala de modo irresponsável. Né? Toma um copo de leite, manda uma mensagem. Né? Incita a produção de inimigos, manda uma mensagem. O outro reverbera isso de forma inconsequente com a própria palavra. O que começa a acontecer? Um regime onde a violência ela é gerida pelo anonimato. Resultado, né? Aquilo pega em alguém no momento da sua história, no momento do seu ressentimento, no momento da sua vulnerabilidade em termos de saúde mental, no momento do seu ressentimento social, no seu momento político. Quer dizer, tudo isso é junto. Né? Não Agora, temos alguém Christian, que age pelo sintoma e outro que não age. Né? a Fala, gente José. está falando de um momento muito difícil, né? Que não é um momento só brasileiro, é um momento Uhum. que é vivido em outros países, né? Em que o discurso do ódio ele tem uma plataforma de proliferação nas redes sociais, que é muito difícil de ser controlada. Uhum. Você diz que está participando de um grupo de trabalho no Ministério dos Direitos Humanos para Isso. tentar elaborar alguma
política pública voltada para isso. Do ponto de vista psicanalítico, como se pode abordar este assunto, enfrentar este problema, cuja disseminação é tão incontrolável, nem as próprias redes sociais ou as plataformas parecem ter grande interesse em controlar esse discurso, que é muito rentável para elas, né? Como lidar do ponto de vista psicanalítico e de política pública com um fenômeno como esse? Olha, tem várias coisas envolvidas, né? Inclusive a questão do anonimato, a questão da distribuição das postagens, a questão de como há um marco regulatório para a linguagem digital, mas a gente tem também projetos de educação, de transformação, vamos dizer assim, da consequencialidade da palavra, mediação, por exemplo, né? Mediação permanente dentro das escolas, dentro dos sites, intervenção em sites que vamos dizer assim, disseminam realmente o discurso de ódio. Mas com relação especificamente a esse caso, eu estou vendo uma coisa diferente que diz respeito à imprensa. Porque nós trabalhamos com mediação de discurso também. Tá? Então, percebam que nesse caso teve baixa exposição da imagem dos sujeitos e não se revelou o nome exato de quem foi o perpetrador. Isso já é efeito de uma tomada de consciência de que muitos desses agressores, eles, talvez não tenha sido o caso desse, mas eles entram num ato violento esperando o reconhecimento dos seus pares. Tá? Lá dentro da internet vão ser chamados de santos, vão ser chamados de heróis, vão ser glorificados. Por mais que a gente diga, olha, mas eu não concordo, eu não acho, existe esse imaginário. Portanto, o tratamento dessas matérias precisa passar por algum cuidado, né, para não exponencializar a posição de herói, né, que essa pessoa muitas vezes está querendo ali ambicionar com o seu gesto. Né? Por exemplo, discutir de forma menos assim casuística, né? Evitar coisas como, mas é um caso isolado. Né? Não, mas isso aí é um problema mental daquela pessoa. Né? E isso vai fazendo com que a gente perca, né, a linha de continuidade e enfrente isso como a gente enfrenta problemas sociais. Esse ponto